Olá, tudo bem? Depois de uma semana de recesso, por causa da reformulação que nós falamos aqui de equipamento, nós vamos apresentar para vocês uma história, que é também uma história com H, muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso programa. Podemos ir para a primeira tela, Silvio? Sempre num lugar por onde passavam muitas pessoas, um mendigo sentava-se na calçada e ao lado colocava uma placa com os dizeres: "Vejam como sou feliz. Sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado." Alguns passantes o olhavam intrigados, outros o achavam doido e outros até davam-lhe dinheiro. Todos os dias, antes de dormir, ele contava o dinheiro e notava que a cada dia a quantia era maior. Numa bela manhã, um importante e arrojado executivo, que já o observava há algum tempo, aproximou-se e lhe disse: "Você é muito criativo. Não gostaria de colaborar numa campanha da minha empresa?" Após um caprichado banho e com roupas novas, foi levado para a empresa. Daí para frente, sua vida foi uma sequência de sucessos e, a certo tempo, ele tornou-se um dos sócios majoritários. Numa entrevista coletiva à imprensa, ele esclareceu de como conseguira sair da mendicância para tão alta posição. Contou ele: "Bem, houve época em que eu costumava me sentar nas calçadas com uma placa ao lado que dizia: sou um nada neste mundo. Ninguém me ajuda, não tenho onde morar, sou um homem fracassado e maltratado pela vida. Não consigo um mísero emprego que me renda alguns trocados. Mal consigo sobreviver." As coisas iam de mal a pior quando, certa noite, achei um livro e nele atentei para um trecho que dizia: "Tudo que você fala a seu respeito vai se reforçando. Por pior que esteja a sua vida, diga que tudo vai bem. Por mais que você não goste da sua aparência, afirme-se bonito. Por mais pobre que seja você, diga a si mesmo e aos outros que você é próspero." Aquilo me tocou profundamente e, como não tinha nada a perder, decidi trocar os dizeres da placa para: "Vejam como eu sou feliz. Sou um homem próspero, sei que eu sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem-humorado." E a partir desse dia, tudo começou a mudar. A vida me trouxe a pessoa certa para tudo que eu precisava, até que cheguei onde estou hoje. Tive apenas que entender o poder das palavras. O universo sempre apoiará tudo o que dissermos, escrevermos ou pensarmos a nosso respeito. E isso acabará se manifestando em nossa vida como realidade. Enquanto afirmarmos que tudo vai mal, que nossa aparência é horrível, que nossos bens materiais são ínfimos, a tendência é que as coisas fiquem piores ainda, pois o universo as reforçará. Ele materializa em nossa vida todas as nossas crenças. Uma repórter ironicamente questionou: "O senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram a sua vida?" Respondeu o homem, cheio de bom humor: "Claro que não, minha ingênua amiga. Primeiro eu tive que acreditar nisso tudo." Então, eu acho muito oportuno pelo tema que nós abordamos hoje. Vocês viram que as palavras podem fazer uma reverberação totalmente diferente. Nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que nós falamos. As palavras têm poder, a gente não tem ideia do que a gente fala, do que a gente solta no ar, no éter, e que aquilo pode reverberar a nosso favor ou contra nós. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito conhecida, né? Acho que muito do nosso. Boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Prazer tudo em estar bem? aqui. Prazer em tê-lo novamente aqui. Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado, prazer meu. O que você achou dessa, que você não conhecia a historinha que eu trouxe? Foi surpresa para você? Não, aqui o ao vivo é bom porque ao vivo eu assisti junto com o pessoal de casa. Então, o que você achou da história?
É interessante porque, antes da gente entrar no nosso assunto, Sim. mesmo, né? Que é um uso da linguagem com o poder que ela tem, que é o poder da construção, né? Só que voltado para uma satisfação de uma necessidade humana. Se aproxima muito daquele filme que está sendo muito comentado, que é O Segredo, né? Que eles mostram uma técnica de criação mental, mas para atender o indivíduo e não a coletividade. Né? Então, é uma coisa muito egocentrada, né? Então, uma visão um pouco limitada. Essa questão das palavras, a palavra é magia pura, absoluta, né? E vai da criação do universo à criação do nosso dia a dia. Né? E ela pode ser usada do ponto de vista humano para benefícios próprios, como no caso dessa mensagem, e isso que está ali é real, é verdadeiro, né? Isso aí pode ser colocado em prática, ou você pode usar a palavra para criar em benefício do meio, do gênero humano, e aí agindo então como ser divino que cada um de nós né? Isso é completamente factível, completamente viável. Ô Jorge, já que nós falamos aqui em outras ocasiões sobre antroposofia, antropologia, uma série de coisas, como é que você pode explicar para nós a origem da palavra? Porque a gente teve uma época que a gente acompanha os filmes, a gente vê a nossa pré-história, a evolução humana, né? Aquilo que a gente conhece um pouco, pelo menos. Os nossos antepassados, os pré-cavernícolas, vamos chamar assim, eles grunhiam, não? Faziam aqueles sons guturais. Como é que surgiu a palavra, se é que você sabe também? Você sabe, eu sempre te ponho numas frias aqui, né? Eu sei. Então, como é que surgiu a palavra em si? Tá. Depois das derivações de dialetos, de outras línguas, isso aí é outra história. Como é que Sim. surgiu o verbo em si, vamos dizer, a palavra? Tá. Então, o primeiro, boa noite a todos, né? É uma grande satisfação estar aqui de volta. A gente está uma semana sem aparecer aqui. E faz falta porque esse sistema de forças que a gente cria nessa vinda aqui, ele é tão agradável para vocês quanto é para nós. Com toda certeza. Eu falei que a gente torce para chegar quarta-feira, mas a gente pode estar aqui. Isso faz falta, né? Aí também falar que hoje a gente tem 2 seres humanos assistindo ao vivo aqui o que a gente está conversando, que chama a Darane e a Jéssica, né? E dá um grande abraço às pessoas que a gente conversa durante a semana, eu converso, você conversa, e que reportam, nos contam que dedicam essa 1 hora na quarta-feira para nos assistir, e isso é muito gratificante, é muito gostoso. Muito me honra saber que alguém usa 1 hora da vida para assistir o que a gente fala aqui. Bom, com relação à origem da palavra, então essa questão que os antepassados humanos, antepassados do ponto de vista da ciência, da evolução das espécies, teoria da evolução das espécies, né, que fala que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos e que na época das cavernas, então, o homem só grunhia, né? E não tinha um vocabulário aperfeiçoado. Isso é o que a história diz, pelo menos, né? Posso até estar errado, não sei. Isso é como se fosse assim, se eu te perguntar assim, grego, me descreva o que aconteceu na tua vida. Aí você falasse assim, bom, um minuto atrás aconteceu isso. E eu te pergunto assim, mas e a tua vida? E aí você me fala só de 1 minuto. Então, falar da evolução do gênero humano, né, nesse planeta, nessa ronda planetária, citando isso, dizer que os antepassados apareceram 50 mil anos atrás, é descrever 1 minuto e uma existência inteira. Claro. A palavra, ela aconteceu assim, na verdade assim, ela foi uma doação, né, dos pais solares e lunares, dos seres que participaram da criação do gênero humano, para dar para a humanidade uma capacidade que até então não havia sido dada para nenhuma hierarquia materializada, densa em atividade. E em que ponto isso aconteceu? Então a gente teve duas... Peraí, deixa eu fazer uma parte, que aí posso até me perder. Numa hierarquia materializada, como você disse. Sim. A gente sabe que hoje uma linguagem... Nós estamos caminhando para a linguagem telepática, certo? Ou seja, não vamos usar mais o verbo. Muita gente se comunica por telepatia. A pergunta, só para deixar você pegar um embalo, a pergunta é o seguinte: a telepatia ou a comunicação mental, ela é mais avançada do que o verbo ou não? Não. Essa que é a posição que eu queria. Por que você falou então da manifestação do verbo numa civilização? Sim. É que assim, a questão da telepatia, não só a telepatia, mas assim, qualquer coisa que seja além dos 5 sentidos, né, que é o que a gente está acostumado a lidar, mas qualquer desses CID, desses poderes, telepatia, telecinese, clarevidência, clareaudiência, todos esses, né, são, a gente pode dizer, com brincadeiras de criança. Sim. Né? Porque assim, é só você perceber o que está no entorno
e usar aquilo que a gente se recusa a usar para ter isso. Agora, a telepatia, a comunicação entre um ou mais seres mentalmente sem proferir o verbo, ela é de natureza diferente, porque quando eu falo, eu estou parindo, eu estou criando um ser em todos os níveis, em todos os planos. Quando estou me comunicando com você mentalmente, eu não parei a criatura, eu não criei o que eu estou pensando. Ah, não criou? Não. Não, mas pera, opa, vou te pegar aqui. Sem Você já dúvida. falou em programas anteriores que o que nós pensamos, nós plasmamos. Claro. Então, como é que eu não crio Não, olha só, eu não Vamos esclarecer parei, isso, eu não então. parei fisicamente. Assim, quando eu penso alguma coisa, decido assim, que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, você vê assim, desde do não manifestado, né, até você ter a intuição, ter a ideia, até você visualizar, mentalizar essa ideia, que é o que a gente conceitua como pensamento, Tá. e aí você vai e fala. Quando você fala, aí então você trouxe o pensamento que existia no plano da mente concreta ou da mente abstrata, você traz para o plano físico. Então, são momentos distintos da aparição, da geração. Então, isso é muito importante de esclarecer, inclusive acho que o telespectador vai querer saber disso. Então, o que eu manifesto, o que eu materializo, o que eu crio? Sim. Eu crio só a partir da verbalização? O pensamento, ele não está criando nada. Não, é que assim, você pensa, né, e você cria o que você viu, o que você pensou, o que você imaginou. Não é? Certo. E ele está agindo no plano da matéria mental, né, mente concreta ou mente abstrata, interage com o astral, interage com o vital e tende a agir no plano físico. Aí você faz o seguinte, eu vou fazer um saque contra o futuro, vou fazer um aprestamento, eu vou e eu falo o nome do que eu criei. Aí então eu pego toda essa mecânica que eu criei desde cima até embaixo e jogo no mundo físico mais denso para atuar. Por isso que se diz, assim, quando eu vou abrir um portal qualquer ou vou proferir uma palavra mágica, eu não posso só mentalizar, eu tenho que dizer. Digo a palavra. Isso, certo. Exatamente. Quando eu digo, né, eu estou parindo aquele comando. E outra coisa, por exemplo, assim, eu vou comandar um elemental do ar, do fogo, da água, da terra, ou o que seja, né, ou uma potestade invisível qualquer, eu tenho que comandar, chamar pelo nome, a gente vai conversar sobre a questão do que é o nome, chamar pelo nome e ordenar. Então, eu estou criando as coisas no plano mais denso. Essa que é a diferença entre você pensar, né, e você verbalizar. Tá, então estou olhando agora para o Fernando. Eu posso estar pensando do Fernando o que eu quiser, vamos dizer, pensando coisa ruim dele. Então, essa coisa ruim, ela não é válida por enquanto eu não manifestar isso. Enquanto eu não verbalizar isso, ela não criou forma, vamos chamar assim. Criou. Isso é muito importante não de criou, saber. Ela só não foi chamada pelo nome. É como se a gente tivesse uma oportunidade, então, de a gente evitar de cometer aquela coisa. Então, nós temos uma chance. Não, criou... O pensamento não é uma criação, então. Não, Grego, então não ficou explicado. O pensamento é uma criação total. E quando você pensa, você criou, você gerou a criatura, mas você gerou no plano mental, no plano da mente concreta ou da mente abstrata. Não vai ter influência nenhuma. Não, ele tem. Que ele tipo de influência? Começa a se entrelaçar e tende a interagir no plano físico. E fazer com que eu manifeste aquilo. Exatamente, ele tende a fazer. Agora, quando você fala assim, então, a mesma coisa assim, você pensa assim, você pensa, eu sou saudável, né? E aí, então, de tanto você pensar, isso ele cria um sistema de forças que se entrelaça com a questão da saúde, saudável para se sempre. Liga a você e tende a acontecer. Da mesma forma que a pessoa pensa que é o hipocondríaco, o doente. Exato. Mas daí agora a diferença é assim, você pensa, eu sou saudável, você se visualiza saudável, criou a imagem do pensamento. Né? E você fala, eu sou saudável, então você criou em cima, no meio e embaixo. Acabou. Perfeito. Né? E aí é verdade. Ah, mas é verdade, mas eu ainda estou com dor no dedo. Então, fale várias vezes, pense várias vezes e veja várias vezes, você vai criar tal acúmulo de energia, né, em função disso que você está falando, pensando e visualizando, que ele transforma o próprio meio que lhe dá origem, ele transforma o plano físico e consegue programar o teu futuro e consegue alterar o teu passado. Tá, então voltando... Bom, voltando à questão, a gente pode voltar novamente a isso. 32221137, o nosso telefone aqui, se você quiser participar com alguma pergunta. E o tema de hoje é o poder das palavras, etimologia, o que elas significam. Então, voltando à questão da verbalização, quando, isso. Não, e voltando então ainda, quando surgiu a palavra, né? Quando surgiu, exato. Então, as duas primeiras raças humanas, a bórea e a hiperbórea, ainda quando o planeta estava se solidificando, as chamadas raças sem forma, elas ainda não tinham o que a gente conceitou como corpo físico do ponto de vista humano, né? E não se comunicavam porque não tinha o verbo.
Elas não se comunicavam. Aí então usava a questão da visualização e se comunicava só no plano que lhes era característico, né? Em meados da terceira raça-mãe, que é a raça negra, raça lemuriana... Da qual somos todos descendentes, como você já falou na... Antes de aparecer o primeiro vermelho. Certo. Né? É que assim, antes de aparecer o primeiro vermelho, por mais ou menos 8 a 9 milhões de anos já existia a raça negra. Perfeito. Antes de aparecer o primeiro branco, já por mais ou menos 2 milhões de anos existia a raça vermelha, que é o Atlântida, onde derivam todos os vermelhos Sim, e os isso aqui asiáticos. já abordou bem aqui. Depois veio a questão da raça ária. Então, em meados da terceira da raça negra, da raça lemuriana, é que então se começou a usar a palavra para criar. Porque antes a criação era totalmente mental, como uma dádiva, um dom, né, dos seres que interferiram para a criação, para a geração do gênero humano na nossa ronda planetária. Né? Aí a partir daí então se desenvolveu, mas não teve nada a ver com essa questão de dizer que lá homem de Neandertal, Homo sapiens, então ele só grunhia e depois então começou a ter um vocabulário. Não, a palavra ela vem desde meados da raça lemuriana como um poder dado à hierarquia humana para fazer conscientemente o que até então era feito inconscientemente. A palavra tem poder mesmo ou não? Palavra é magia pura e absoluta. Magia pura. Não se diz que no início era o verbo? Isto. O que significa isso? Eu até ia perguntar, mas sem entrar em religião nenhuma, que a gente não entra em religião de jeito nenhum, né? Não tem nada a ver. É que O que é esse verbo que falam aí? Todo mundo fala que no início era o verbo. O verbo que se fala é o som primordial no qual se sustenta a própria criação do universo. Então, o universo se sustenta hoje enquanto matéria pela emissão de um som permanente que é o chamado verbo primordial. Esse é o verbo. E na Bíblia, no Gênesis, está dito, Deus diz assim, faça-se a luz e a luz foi feita. Né? Sim. Não me lembro dos tempos, que é Ierriaor, vai Ierriaor. Que assim, então, tempos verbais que permitem dizer assim, faça-se e foi feito no passado. Então, a linguagem ela veio se alterando, né, acompanhando a gênese do homem, para chegar a uma especialização que lhe permita, né, criar em todos os planos. E uma coisa que é muito interessante é assim, sempre que uma raça vai surgir, né, ela vai se desenvolver, ou como uma nação, ou como um gênero inteiro, branco, amarelo, negro, o que seja, né, ou vermelho, sempre ela é precedida de um conjunto de valores, sim, poderes, de um conjunto de poderes que vão dar o norte daquela raça, que vão dizer até onde aquela raça pode ir em termos de criação humana, em termos de criação divina. Esse conjunto de valores, né, essa magia que vai ser o entorno desse conjunto de seres humanos é o idioma. E ele forma um conglomerado que a gente designa de gênio da língua, é o gênio do idioma português, o gênio do idioma inglês, o gênio do idioma grego, o gênio do idioma egípcio. Cada um tem uma característica totalmente diferenciada e sequenciais. Tá, então as palavras têm, na sua entonação tem aquela magia que você falou. Totalmente. Tudo. Por que, por exemplo, ali, não sei se é verdadeiro também, todo mundo tem a mania e continua a tradição, vamos dizer, a questão do que chamam de mantras, os mantras. A magia pura. A magia pura, magia pois bem. Pura. Mas ela é de lá do Oriente, né? Uhum. Tibete e toda aquela região chinesa, essas coisas. E parece que você tem que pronunciar aquilo para que tenha o efeito, que surja a magia da palavra, do mantra ali, tem que ser naquele tom, naquela dicção perfeita e tudo. Sim. Isso aqui, senão não tem... Como é que... Então, a coisa é mais complexa do que parece. Sim, então, não adianta você só soar a palavra, ela tem que ter o tom adequado dela. Muitas escolas de iniciação, apesar de ter acesso ao conhecimento, o resultado prático é pouco ou nenhum. O planetário da Ronda, Akbel, Devavani, o anjo da palavra, então ele, na sua antropomorfização nesse período, ele diz, a pronúncia de uma palavra sagrada sem o conhecimento do seu exato significado, pouco ou nenhum valor possui. Bom, pelo menos isso, né? Porque podia ser destrutiva, vamos dizer, você soar mais... Não, pouco ou nenhum valor possui. Então, você ir participar de um evento qualquer, uma ritualística, ou cantar um mantra, ou Hare Krishna, ou qualquer coisa que você queira, sem entender o que você está verbalizando, quer dizer assim, você está criando inconscientemente, aquilo não se presta a nenhum resultado. Ah, tá, mas não vai fazer mal nenhum também. Não. Então tá ótimo, já é um bom sinal.
Não expressa nenhum resultado. Agora, assim, uma coisa que é muito interessante, falou assim, que esses mantras, essa coisa toda, eles são falados ou são cantados em sânscrito, sei lá, em chinês, em japonês, qualquer coisa que seja para lá do mar, né? Por que isso? Por que isso? Porque os valores do gênio da língua do ciclo, né, quando foi iniciado esse processo de transição, então todos esses valores eles foram assentados na meseta do Pamir, que é quando se iniciou a raça ária, não é? A raça ária, a raça branca. Dali derivou então para duas nações, para o Egito, que é o pai da humanidade atual, e para a Índia, que é a mãe da humanidade atual, a Aryavarta, a Índia. Então, o sânscrito, né, ele é tido como a língua sagrada. Todos os mantras, quer dizer, os valores passados para o gênero humano para criar a magia da palavra em ritualísticas, eles eram cantados em sânscrito. Com a transição... Que a gente há de convir que é muito agradável a gente ouvir isso, né? Muito. Muito, né? Muito, porque a harmonia das esferas é som. Isso. Então, você ouviu um mantra na tonalidade adequada, né, cantado da maneira correta e com uma ambiência também adequada. Brincadeira, realmente você está vislumbrando a própria criação cósmica divina verbalizada por um humano. A gente não entende, mas que a gente sente. Sente. E também não são coisas para entender, nem coisas para se ver, porque você está criando em um plano tal, né, que você só vai conseguir... Se a gente entender, seria melhor ainda, né? Muito. Exatamente. Então, inicialmente, eles foram cantados em outros idiomas, porque ainda a luz vinha do Oriente. Agora, em 1924 para cá, quando a gente tem o et Ocidente Lux em contraposição ao ex Oriente Lux, quer dizer, a luz agora ela emana a partir do Ocidente, a tendência é que os mantras, a tendência é que a magia da palavra, a construção da palavra consciente, ela seja feita já no novo idioma, que é o idioma do novo ciclo, assim como o sânscrito... Qual é o idioma do novo ciclo? Assim como o sânscrito foi a linguagem sagrada do ciclo que terminou, né, de 1 milhão de anos para cá, a linguagem do novo ciclo, a chamada língua sagrada, e que vai ser cantada e pronunciada por algumas centenas e centenas de milhares de anos daqui para frente, é o português do Brasil, ou o brasileiro. Escute aqui. Houve um trânsito que vem o gênio da língua, ele veio se aperfeiçoando desde a época da Lemúria, passou por todas as variantes da Atlântida, né? Aí derivou para o Egito, derivou para a Índia, aí veio para o Oriente, veio para a Europa, veio para a Península Ibérica, né? Veio para o latim arcaico, derivou para o português e se lança para o Ocidente junto com os descobrimentos. Olha. Que a gente já conversou várias vezes, ou quase conversamos várias vezes a respeito, que foi toda uma coisa planejada por escolas sagradas e secretíssimas que tinham por função migrar a tônica da raça ária para o Brasil, junto com o gênio da língua aperfeiçoado pelo itinerário de Ió, que é a evolução humana no planeta, para cá, para o Brasil, e aqui miscigenar o negro, o lemuriano que veio depois da África, o vermelho, o atlântico que já estava aqui, e o branco, o ário que veio da Península Ibérica. Aqui se misturou então as três raças e se cria uma nova linguagem, um novo idioma, que é o idioma do futuro. Tanto é que é o seguinte... Português é o idioma do futuro? Português é a língua sagrada, português do Brasil. Português do Brasil. Tanto é que é o seguinte, a teosofia, né, o movimento que começou com Helena Blavatsky, né, e que é todo o norte de várias escolas filosóficas agora do Ocidente e também do Oriente, ela tem como livro mais sagrado, ou mais antigo, chama livro do Kyuté. Kyuté, Kyu-T. Né? E o que é isso? O livro do Kyuté, então, ele é um comentário de toda a Gupta Vidya, a ciência sagrada, a ciência secreta, e mantido oculto do gênero humano por milhares e milhares de anos. E alguns tiveram acesso a pequenos fragmentos e escreveram para o Ocidente, para o Oriente, para a humanidade agora, né? Uma das derivadas desse contato é a doutrina secreta, tipo de coisa assim. Bom, o Kyuté é escrito em sânscrito. Sânscrito. Por quê? Porque o Manu da época, o Manu é a representação da divindade naquele período, ele vem e dá a tônica da linguagem, dá a magia da palavra, e era o sânscrito. Agora, veja como é interessante, no ciclo novo que nós já estamos agora, de 1924 para frente, 1949 para frente, né? A literatura sagrada que vai ser referência para os próximos, dá para dizer alguma coisa assim?
1 milhão de anos, a mesma coisa que o T significou para o passado, essa literatura que foi dada agora e que é o norte da humanidade futura e presente, ele foi escrito em português do Brasil. Interessante, mas interessante é que a gente vê que não é uma língua falada universalmente, né? Não, é mas uma vai ser. das pequenas línguas. Só pegar a deixa da Cristina do Abrão, que ela pergunta, que está dentro do que você está falando. Boa noite, Cristina. Quem criou a palavra, quem criou isso tudo, é algum ser, algum planeta? Quem criou? Quem fez tudo isso? Essa é a curiosidade dela. Aham. Assim, que nós estávamos falando exatamente disso, né? Exatamente. Quem criou a palavra, assim, a palavra ela não foi criada, ela é dada ao gênero humano como um instrumento de criação consciente. Então ele pergunta assim, quem criou a palavra? Aí a resposta é, quem criou a palavra é a divindade. Para que foi criada a palavra? Para que a divindade antropomorfizada enquanto humano se utilizasse. Qual é a função da palavra? É que a divindade humanizada crie conscientemente a próxima humanidade, coisa que jamais foi feita, sempre foi feita de maneira inconsciente. Tá, então a Cristina, o nome dela é Cristina. E o nome? O que interessa? O que é um nome? Então é muito interessante, porque assim, o nome ele é uma fórmula mágica que é associada à criatura. Diz que o nome é o nosso mantra, né? Segundo dizem. É uma maneira de ver. É uma coisa que vibra. O meu nome exato. não é o meu nome por acaso, é aquilo, a minha vibração. Mas você veja uma coisa que é muito interessante, sim, Grego. Não existe nada materializado no universo, nada vivo no universo que não tenha nome. Se ele existe e não tem nome, ele não existe. Claro. Porque o nome é que o liga à parte mais densa. Tá. Né? E aí isso vai desde um ser humano até uma coisa, um pensamento, ou um sentimento, alegria, né? Esperança, felicidade, fraternidade, sol, divindade. Aí você vai assim, não, Melquisedeque, Devavani, Manu. Então, quando a gente fala o nome, eu estou usando como se fosse um endereço para chegar aonde está aquela coisa que o nome significa. Quando eu digo assim, sol, sim, é um nome daquele astro. E quando eu digo sol, eu estou me dirigindo àquilo, estou me referindo àquilo. Então, sempre quando eu falo nome, eu estou citando alguma coisa que existe. Tá? No caso do ser humano, o nome é um conjunto de forças que vai designar, inclusive, o aspecto físico da criatura. Aspecto físico? Inclusive. Nossa. Inclusive. Porque o nome ele não é escolhido por acaso. Né? A própria escolha do nome ela é kármica e tem influência direta da criatura que vai nascer. Porque geralmente quem decide são os pais, avós, padrinhos, aparentemente, claro, né? Claro, só que é um conjunto de forças que vai designar que aquela criatura ele vai ter o nome, assim, A é fogo, R movimento, fogo e movimento junto dá a tônica da criança. Aí você tem um nome, né? E você sabe que esse nome tem essa tônica, você coloca o segundo nome, os dois nomes juntos vão dar a possibilidade de tônica dessa criança. Então, é um conjunto de forças, como tudo, né, na existência, um conjunto de forças que tende a fazer com que aconteça alguma coisa. E aí o ser humano ele pode se submeter a essa tendência, né, e interagir, ou se submeter a essa tendência e ficar refém daquelas forças que o antecederam. Tanto é verdadeiro isso que nós já comentamos aqui no programa, que tanto quando uma pessoa ascende ou ascensiona, como chamam, ou se inicia, vira um iniciado, o fulano que se chamava José da Silva, ele passa a ter um outro nome. Ele, né, eu acho que sim, sentido deve ter. Sim, sim. Muita coisa eu acho que é frescura. Uhum. Muita gente que nem sabe por que mudou de nome, isso que eu estou falando. Eu sei, agora, muita... que tem significado, tem, porque ele vai estar vibrando numa outra vibração, numa faixa vibratória, cujo outro nome, vamos chamar assim, vai estar mais adequado a isso. O que há de verdade nisso? Tem muito de fantasia, né, Grego? O cara, assim, ele estuda 3 meses, aí pega uma capa, diz que o nome dele é mestre e muda um nome para Perfeitamente. Geralmente egípcio, alguma coisa indiana ali. Ou da Índia, ou do Egito, exato, ou hebraico, alguma coisa assim, e aí ele passa a vida inteira em uma enganação. Ele se engana o entorno e cria uma série de formas de pensamento para criar uma pseudo-felicidade e no final tudo se acaba sem adiantar nada, né? Então, sempre quando a criatura ela se inicia, né,
ela já por si tem um valor Inicia, agregado. é da iniciação, não é o nascimento. Não, né? é de iniciação. Ela já tem um valor agregado à própria individualidade, onde o nome dela, então assim, você é o Eustáquio. Sim, mas vamos lá, a parte. Aí eu sou Eustáquio, mas ninguém me chama de Eustáquio, nem minha mãe me chama de Eustáquio. 90% das pessoas me chamam de grego. O que interfere alguém chamar? Não se deve chamar ninguém pelo apelido e muito menos de diminutivo. É que já ouvi falar disso. Sabe por quê? Porque o conjunto de forças, por assim, eu sou Jorge, né? Jorge. Então, toda vez que alguém fala Jorge, aquele conjunto de forças que está ligado ao que eu represento, né? Ele entra em atividade. Se alguém fala Jorginho, né? Já é um diminutivo que se associa ao que aquela pessoa tem como referência para usar o diminutivo e se associa com todos os inhos criados pela humanidade. Mas independente da entonação ser uma forma carinhosa de você chamar alguém, isso aqui não interessa? Falou, grego, falou. Da mesma forma que se for no aumentativo, não, o falar, Jorjão. Mesma coisa, não me interessa, não precisa. O falar é o momento do parto, né? Aqui é antacarana, aqui é o que liga o humano ao divino. Sabe? Passou por aqui, está verbalizado, está no mundo. Entende? Não adianta. Então tem que pensar muito bem o que vai falar. Então, se eu falei assim, Jorginho, né? Expressando todo o meu amor, ou então eu falo assim, pô, Jorginho, quer dizer assim, em tom sarcástico, não interessa, os dois são prejudiciais. Os dois? Ou então, de berço... Pensa que você está fazendo uma forma carinhosa, não, você está fazendo errado a coisa. Você está ligando uma série de fatores, né? De formas de pensamento, e de elementos astrais àquela pessoa, criando um invólucro, né, uma coisa que o impede de exteriorizar aquilo que ele realmente é. Aquilo que o Chimpão já falou outra vez, que se diz que cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu, que é o da divindade, que é o meu, permaneça ignorado, palavras de Devavani, né? Então, essa questão de chamar de apelido e esse receio de usar as palavras, e você assim, e quando você vai falar assim, aí você não tem força nenhuma para falar, não, mas veja bem, o que eu queria, não, o que eu quero é isso, eu quero que aconteça isso, eu ordeno que aconteça isso. A mesma coisa assim, a interação, isso é uma coisa muito interessante, a interação do ser humano com a vida, a interação do ser humano com as forças que regem o cosmos, a interação do ser humano com a coisa cósmica como um todo, hoje é uma atuação de submissão. Eu não comando nada, deixo as coisas por conta própria e quero que as coisas aconteçam da maneira como eu desejava enquanto humano. Então, assim, Paracelso usava elementais para auxiliar em trabalho de laboratório, trabalho braçal, né? Você acha que ele fazia o que? Ele dizia assim, tem o nome do elemental, o X, você pega aquele tubo de ensaio e vai ali e repete 1000 vezes essa questão de pegar e queimar o mercúrio para ver se sai o vapor que eu preciso? Ia funcionar? Não. X, 1000 vezes, faça assim e esquece. Você comandar um elemental, você comandar uma força qualquer da natureza, ou você comandar o teu próprio pensamento, ou você comandar aquilo que você cria verbalmente, ou você faz com força, com determinação, ou você acha que está fazendo alguma coisa na vida. E aí depois você não pode reclamar que a vida não seja como você quer, porque você não fez nada para que ela fosse como você quer. E os instrumentos todos foram dados. Quais? Corpo físico, corpo vital, corpo astral, mente concreta, mente abstrata, intuição, Atman, Buddhi, Manas, princípio divino. Quer dizer assim, o ser humano hoje, ele liga da questão do átomo mais denso até o manifestado mais sutil. E tem condição de criar totalmente. E qual é que é o instrumento da criação? Nesse caso que a gente está conversando hoje, o verbo, a palavra. Tá, o verbo, mas veja só, nós estamos em pleno século XXI, né? Que nem sei, para mim isso aí é questão de tempo, para mim nós estamos na maior furada, vamos esquecer, mas estamos no século falar XXI. De calendário, né? Isto, então, hoje nós estamos levando essa informação para a televisão, que eu acho que nunca foi levado esse tipo de informação para a televisão. Nós estamos interagindo com pessoas que, pelo meio de comunicação, nunca ouviu falar sobre isso. Você há de convir que até para nós próprios e todo mundo que está ouvindo, é muito difícil, difícil, não falei impossível, depois de você aprender uma série de coisas, de você viver em cima de uma série de coisas,
você começar a tentar prestar atenção no que nós estamos falando, por exemplo. Porque você mudar, aí agora chega a partir de amanhã, eu tenho que começar a controlar, porque eu não posso mais chamar o Silvio de Silvião, o Fernando, o Nando, entendeu? É isso aí, mas é isso aí. O querido que eu chamava, o Betinho, não posso chamar, tem que chamar ele de Roberto. Isso. Então essa vigilância, nós podemos fazer, claro que nós vamos mudar, a gente tem que prestar atenção. Né? Alamirá, a contraparte de Aquibel, feminina. Né? Exatamente. Você fala com uma facilidade que explica cada vez que você fala. O teu linguajar... Alamirá, que é a expressão feminina da divindade de Aquibel, que é o planetário da Ronda, os dois juntos são um. Que é o zelador, Aquibel é o zelador é como se fosse usando do planeta nessa nossa civilização. É o próprio rei Melquisedeque, né? Então, Alamirá, ela se dirigindo na expressão do amor universal, amor fraternal, ela só desejou à humanidade o seguinte: vigilância dos sentidos. Por isso que eu falei agora, porque você falou vigilância, é exatamente isso. Porque o que você pensa, o que você fala, você cria seres, a criação é irreversível. Quando você pensa, quando você sente, quando você fala, você cria seres que vão existir, quer você queira ou não. E eles vão daí ou ser alimentados por você, ou pelo plano que lhe dá origem, mas vão interagir com a humanidade. Porque a primeira coisa é que a turma não acredita, né? Ela não acredita que o que ela pode pensar pode acontecer. O que ela está falando... vai acontecer, porque eu não sei o quê, e depois diz assim, puxa, eu acho que eu faço premonições, tudo que eu falo acontece, tudo que eu penso acontece, acontece no bem. Tem um ditado que fala assim, cuidado com o que você pensa, porque pode acontecer. Exatamente, tem isso, né? Até lembro de um, lógico. de um filme, você deve lembrar também, acho que muita gente deve ter assistido, lembra um pastor picareta, que ele andava pelos Estados Unidos fazendo tudo mentira, ele tinha alguém que enrolava, até que um dia, realmente, de tanto ele fazer aquelas preces, tudo isso aqui, realmente ele começou a fazer milagres. Ele começou a fazer com que os milagres acontecessem. Mas um milagre é o quê, Grego? Assim, isso não lembro dos deuses Lários e Penates da época dos romanos, né, que se colocava um objeto qualquer na sala, né? E aí gerações após gerações adorando aquele objeto, ele fica com tal densidade de vitalidade, né, e de astral, que ele passa a interferir, né, na própria vida da família. Não tenha dúvida. A mecânica é essa. Quanto mais você densifica um elemento, um elemental, um ser, mais capacidade de interagir no plano você dá para ele. Você vai e verbaliza essa criatura, pronto. Tem um amigo meu, um amigo nosso comum, né, não precisamos dizer nome, que ele disse para mim, sabe onde é que é o lugar onde eu vou me carregar de energia, vamos dizer, onde eu me sinto maravilhosamente bem? Dentro das igrejas. Aí eu falei, por que dentro de igreja? Porque ele falou que as pessoas vão na igreja e naquele ato de submissão, de humildade, eles deixam tudo que tem de bom lá dentro, né? Porque lá eles são humildes, lá eles fazem toda aquela coisa de coração mesmo, jogam a fé, com a fé e tudo, e elas são puras. Nem que seja por medo de um Deus que não tem aquele jeitão, então, né? Todas aquelas coisas boas, eles deixam lá. E como essa pessoa é bem sensitiva, ela sabe que está lá e vai lá e colhe todas essas coisas. Né, Silvião? O Silvião está aqui olhando, se benzendo lá dentro. Silvião. Olha aí, já falei errado, tá vendo? Tomei uma demonstração no ar. Muito bem lembrado, olha só. Não pode ser Silvião, é Silvio mesmo. É Silvio. Tá aqui, é que nós temos que lembrar, assim, Grego, com relação à questão da palavra. É muito importante isso, mas é o vigiar e orar, né? Orar e vigiar. Vigilância dos sentidos. Nós temos que estar de olho nisso aqui. Vigilância dos sentidos, né? Porque o termo falar, né? For fare fato sum, a palavra falar, ela significa, ela vem de uma raiz grega, feufê, que também dá origem ao eu me mostro, eu me exibo, né? O eu sou. Então, o falar alguma coisa é permitir que esse ser que existe, ele se exiba e aconteça. Aconteça e manifeste, né? Vamos chamar assim. Ele haja no plano. Tá. É por isso que eu falo assim, então, é isso que é muito relevante, assim, quando a gente for pensar na questão da palavra, e fala assim, mas eu falei uma coisa, mas foi sem querer. Não existe falar sem querer. Porque uma vez verbalizado, está feito. Assim, o falar é parir, é engendrar, é criar seres que vão agir no plano. Assim, lembrem sempre o seguinte, essa questão assim, que se vê nos filmes, né, ou nas lendas, que os magos, então, eles vão e conjuram uma magia e tal, e pode fazer com não sei o que e tal.
É verdade, existe, a magia é o verbo, né? E tanto você pode abrir lá o abracadabra, você abre lá uma porta escondida, quando você pega e faz uma magia, uma medicina qualquer, através do verbo, isso é verdade. Tá, agora você está falando, já que é através do verbo, tá, eu acabei de fazer uma parte dizendo da dificuldade que nós teríamos, Sim. E que todo mundo tem, né? De fazer uma alteração, né, nisso que a gente está acostumado faz tempo. Que dicas você daria para a gente começar com essa questão da vigilância que nós falamos? Você viu que eu acabei de falar do assunto e fui chamar o nosso querido irmão lá de Silvião. Quer dizer, e acabamos de falar e eu incidi no erro logo em seguida. Então, quais são os macetes, ô Jorge, simples aqui para que a gente possa... orientações simples para que a gente possa começar a se vigiar para aprender a mudar essa questão de a gente chamar os outros pelo apelido, ou seja, trabalharmos na regra como tem que ser feito para que as palavras tenham realmente o poder e que soe realmente o verbo do jeito que tem que soar. Muito bem. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que todo o gênio da língua, todo idioma, toda palavra, né? Ela tem 3 níveis de entendimento, 3 camadas, né? Uma que seria o popular, que é o vulgo, né? Outro que seria o sacerdotal, né? E outro nível que seria o sagrado, seria equivalente ao hieroglífico, ao hierático e ao demótico na época dos egípcios. Não né? entendi patavino, mas tudo bem. Pode... Não, são 3 tipos de escrita, né? Então, você tem o hieroglifo, o hierático e o demótico, sempre um destinado ao povo, né? Tá. Intencional. A separação das castas, vamos chamar assim ou não? Não, com relação às chaves do idioma, da linguagem. São 3 tipos de linguagem, né? 3 tipos de linguagem, vamos repetir isso. O hieroglífico, o hierático e o demótico, né? Ou o comum, né? O sacerdotal e o secreto, né? O sagrado. Sim, entendi. Agora sim, ficou mais claro. Aí, assim, a linguagem que a gente usa hoje para se comunicar é linguagem de comunicação, não é linguagem de criação. Para que você tenha a linguagem de criação, você tem que ter noção do que acontece. E, por exemplo, assim, você pensa que os que controlam a comunicação mundial, os que controlam a mídia, os grandes poderes, né, disso que a gente conceitou como planeta, você acha que eles não usam a magia da palavra? Não tenho nem dúvida. As mensagens subliminares e toda aquela coisa. É só prestar atenção em qualquer jornal. Claro. Você vai ver um uso ostensivo, uma manipulação ostensiva, né, do conhecimento com relação à palavra. Sim. Nós não temos a menor dúvida. Sem sombra de dúvida. Tudo bem, problema deles, lei, estão fazendo crime de lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade. Aqui se faz, aqui se paga. Problema deles. Agora, com relação ao nosso dia a dia, com relação ao que eu posso fazer, a primeira coisa que tem que se ter consciência é o seguinte: toda vez que eu for falar alguma coisa, eu vou criar. Essa criação, como um filho qualquer que eu tenha, obrigatoriamente até o fim da vida dele, vai estar ligado à minha pessoa. O que eu criei eu não consigo descriar depois ou não? Tem uma maneira, vamos conversar, então mas o que eu criei está ligado à minha pessoa. Sim. Né? Independente que seja de bom ou de ruim. E uma criação mental, uma criação astral ou uma criação verbal, ela tem mais tempo de existência do que o próprio Criador. A pessoa que cria durante uma existência inteira, né, seres inconscientes, depois ela vai e morre depois de 70, 80, 90, 100 anos, sei lá o que, quantos anos seja, por inabilidade, não é? Mas as criações ficam. Então, sempre o que eu vou criar vai estar ligado à minha pessoa, né, e agir no meu entorno. Então, partindo desse princípio, eu tenho que ter parcimônia, eu tenho que pensar naquilo que eu vou falar. Pensar antes de falar seria uma grande dica, então. Lógico, tá. Usar um princípio muito simples, né? Muito simples. Eu tenho 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e só uma boca. Mas muita gente fala antes de falar sem pensar. Fala pelos cotovelos, né? E fala e se arrepende. Tudo bem, só que sim, eu tenho que pensar naquilo que eu vou falar e eu tenho que pensar naquilo que eu vou pensar. E eu tenho que pensar naquilo que eu vou sentir. Eu não posso ser refém das minhas emoções, refém dos meus pensamentos como se fosse uma casa da mãe Joana e falar o que eu quiser, né? Agir na vida como se fosse, sim, um barco às vias de naufragar, né? E depois reclamar quando isso acontece. Não, assim, não tem ninguém que venha fazer por cada um de nós o que nós mesmos não façamos. Ninguém vai fazer. É o tal do faze por ti que eu te ajudarei. E onde começa isso? Pensar corretamente, sentir corretamente e falar corretamente. Muito bem. Eu tenho que usar força no falar. Então, você viu ali naquela que você falou logo de início, que ele escreveu, leu no livro, escreveu aquilo dali e aquilo aconteceu.
por que aquilo que estava escrito no papel aconteceu, ou poderia ter acontecido? Está no último slide, né? É, porque ele falou, sim, só que toda pessoa que passou por ali leu e falou o que ele escreveu. E o que ele acreditou também. Não, mas aí é que está, não é só o que ele acreditou, é que todos que passaram por ali leram, né, e falaram aquilo que ele escreveu ligado a ele. Então, se realmente aconteceu a riqueza para ele, ela é uma dádiva de todos aqueles que deram de si para ler aquilo e fazer com que para ele acontecesse. Com certeza, com certeza. Entende? Então, se eu quero fazer com que as coisas aconteçam para mim, a primeira coisa que eu tenho que ter postura frente à vida. Entende? Eu não sou refém da minha existência, não sou refém da minha vida, eu não sou vítima da minha vida. A vida não nos fez nascer para sermos vítimas. Se a vida é um pouco difícil, mais ou menos para um ou para outro, é o seguinte, é o karma de cada um. Eu vim aqui para quê? Para existir, para evoluir e para pagar um pouco do que eu tenho. Pode ser que nem seja meu, seja do gênero humano, mas eu venho aqui, vou contribuir e vou pegar e descascar um pouco desses abacaxis. Então não tem vítima. Quem está aqui é porque tem que estar. A vida é como é. E não é difícil, ela é como é necessário. Tudo o que acontece, a gente tem que perguntar, para que está acontecendo? E não, por que aconteceu comigo? Não, para que aconteceu isso comigo? Para quê? Para que eu aprenda, para que eu evolua, para que eu melhore, para que eu cresça, para que eu tenha uma iniciação mínima. E para que eu faça o quê? Para que eu dê uma chance para que aquela coisa que era errada aconteça e, em acontecendo, se resolva esse sublime. Primeira razão da existência. Depois, eu tendo postura perante a vida, eu tenho força perante a vida. O ter força significa o seguinte, eu comando minha existência. Eu posso fazer errado, mas faço errado forte. Eu posso acertar, mas eu erro forte, consciente. Por quê? Porque eu sou uma humanidade divinizada, consciente, agindo no plano. Não somos vítimas. Então, se você quer alguma coisa, se vai falar alguma coisa, você vai se posicionar frente à vida no dia a dia, com força, com dignidade, com postura. E qual é a postura, qual é a dignidade? É uma dignidade de quem nós somos divinos. Então, força, primeira coisa. Depois o seguinte, usando o princípio da criação, você pode alterar o teu dia a dia, pode definir em detalhes como é que vai ser o teu futuro e pode alterar o passado. É muito importante. Espera aí, do alterar o passado você não vai falar já não. Tá. Vamos deixar para frente. Eu quero antes disso aqui, que está bem no que você está falando, a Marilene do Centro ligou aqui e disse o seguinte. Boa noite, Marilene. Quando desejamos algo que seja bom para nós, assim, para as pessoas em nossa volta, nós colocamos a decisão disso, se é bom ou ruim, ao encargo das leis universais. Vou jogar para o universo, é isso que eu falo assim. Ou então, ela mesmo traduzindo aqui, larguei na mão de Deus. Ela pergunta se isso é certo. É errado. É o seguinte, é que o largar na mão de Deus, ou de Brahma, ou de Jeová, ou de... jogando o rojão para outro, né? Você vai jogar uma coisa que você criou do ponto de vista humano, do ponto de vista astral, do ponto de vista de desejo, nas mãos, primeiro, de alguém que não existe antropomorfizado. Não existe um Deus sentado na cadeira esperando você pegar e passar um problema para resolver. Não existe isso. É impossível. E segundo, mesmo que ele existisse, o teu código de linguagem não vai ser atendido. Por que todo mundo pede e ninguém recebe? Primeiro que pede para quem não existe. Porque quem tem que realizar são cada um de nós. E não estou dizendo que não existe a divindade. Existe numa grandiosidade, numa potência, numa abrangência inimaginável se comparada com os conceitos que as religiões tentam botar na cabeça de cada um. Então não adianta você pegar e fazer um pedido para uma coisa que não está antropomorfizada e num código de linguagem que não existe. Qual é o código de linguagem que você tem que fazer para a coisa cósmica? Não é assim, cosmos, eu desejaria que a humanidade tivesse felicidade. Dá para fazer? Quem é o cosmos? O que é felicidade para o cosmos? O que é felicidade para a divindade? O que é amor para a divindade? O que todo mundo pede? Que a paz seja muito boa, não sei o que a humanidade tenha paz. O que é a paz para a divindade? Nada. Por quê? Porque a divindade, ela vive em paz. A falta de paz é um conceito humano. Como é que você pede para a divindade resolver um conceito humano? Por isso que nunca acontece. Peraí, deixa mais claro aqui. Como é que então as pessoas, elas vão pedir para quem? Como é que é a história? Não, ela tem que dizer assim, que a paz se faça para todos os seres da Terra. Sim, tá. Você tem que comandar, você tem que criar a paz que você quer que aconteça para você e para a humanidade. Você tem que criar a felicidade que você quer. Que eu seja feliz, que o gênero humano seja feliz. Que eu tenha tudo o que eu preciso.
em termos de consciência. Que sempre pensa em nós, esquecer do eu, vamos dizer. Não, se você sempre falar pensar assim, se você for falar assim, não, assim, que eu tenha toda a riqueza, pode esquecer. Você tem que criar riqueza para o gênero humano e também para você, porque a gente tem o direito de criar enquanto humano e o dever de criar enquanto divino. Todas as vezes que você pegar e tentar usar uma força da natureza para benefício próprio, ela se volta contra você, porque você não tem o código de linguagem. Ou ela não te atende ou se volta contra você. Quando você cria para o gênero humano, aí você vai estar criando não com a mente concreta e não com o astral, mas vai estar criando com a mente abstrata, que é divina. Aí então, esse comando, a coisa cósmica entende. Então, em resumo, para a gente ter sucesso em alguma coisa, nós temos que pensar no coletivo. Sem dúvida. Se eu quero alguma coisa para mim, eu tenho que pensar no todo. Sem dúvida. É que hoje nós vivemos num mundo de egoístas, cada um quer verdade, por si. É verdade. Eu quero ser feliz, como estava ali, eu quero, ou aquele filme, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero a mulher, eu quero não sei o quê, eu quero o avião, eu quero dinheiro, eu quero uma vida boa, não sei o quê. Eu. A gente conversou da outra vez que sequer existe individualidade, a escala de 7. Sim, você disse. E aí você está erroneamente usando elementos cósmicos que a gente chama de conglomerados e um elemento, um ser que a gente chama de pessoa, de ser humano, está usando esses valores para criar para uma unidade que cosmicamente não existe. Você tem que criar para o gênero que você representa. E você tem que comandar. Então não é que você não possa pedir para Deus, só que onde é que está Deus? Em cada um de nós. Por isso Jesus fala, o meu Pai e o vosso Pai, porque está em cada um de nós. Então se eu quero criar cosmicamente, se eu quero manipular as forças cósmicas para fazer com que realmente, seriamente, conscientemente, a paz exista para a humanidade, a fraternidade universal exista não só em 31 de dezembro, mas exista para sempre, eu tenho que comandar isso. Se todos fizerem assim, ela acontece. E uma coisa que é muito interessante também, assim, vai falar assim, eu desejo que a humanidade seja feliz. Eu quero que a humanidade seja feliz. Eu quero que a humanidade tenha consciência. Eu quero que a humanidade tenha longevidade. Ou que todos tenham longevidade. Aí eu vou criar conscientemente hoje. Não, eu sou feliz. Estou criando, eu sou feliz. Estou criando felicidade para mim. Mas daí vem a minha mente concreta ou as emoções e falo assim, tá, você é feliz, mas... Pô, e tem aquela conta e não sei o quê, pô, mas tem aquele cara que não sei o quê. Aí para cada um de nós começam essas artimanhas, esses artifícios da mente concreta e do astral para impedir que a coisa se realize. Daí você fala assim, vou alterar o passado. A chave que eu vou falar para vocês, para alterar o passado, o presente e o futuro. Isso, pode falar, agora você pode falar. Eu digo assim, eu sempre fui feliz. A chave para alterar o passado. O passado, o presente e o futuro. Eu sempre fui feliz. O que é o sempre? Já falamos aqui, né? Sempre não é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é ontem. Sempre é desde o início até o final das coisas. Quando eu digo assim, eu sempre fui feliz. Eu crio alguma coisa que ela transcende a linha do tempo, claro. E não é interpretada pela mente concreta e nem associa nada ao contrário do meu plano astral, das minhas emoções, e ela então sai com toda a sua plenitude para acontecer. Aí você fala assim, eu sempre fui feliz, mas tudo bem, eu sempre fui feliz. Não é só pensar, é verbalizar isso, né? Falar isso, verbalizar, né? É isso que a gente está conversando. É ter uma posição digna perante a vida, perante o cosmos, perante a coisa divina. Você tem que assumir a posição de comando. A gente não está aqui a brincadeira. A gente não veio em viagem de lazer, estamos em viagem de trabalho. A gente está aqui para fazer o quê? Para se iniciar. E não se colocar como vítima, você falou bem aqui. Não é um mundo de vítimas. O planeta não é um cárcere, o inferno não é na superfície, o inferno não existe. O inferno é em cada um de nós. Dentro de cada um de nós, cada um constrói seu próprio mundo para que o mundo da divindade permaneça ignorado. Ou a gente assume a posição de quem nós realmente somos, seres divinos, plenos, competentes, poderosos, criando no físico, no astral, no vital e na mente abstrata, no plano divino, como jamais foi dada nenhuma hierarquia criar, não é? E a gente se recusa a usar isso e deixa que a coisa toda cósmica se arrume de uma maneira para interagir conosco do jeito como é possível, com códigos de linguagem diferentes, a gente pedindo para quem não entende não sabendo o que fazer, porque são valores diferenciados, e a gente reclama que a vida não é como a gente quer. E aí, não, então, vamos numa escola de iniciação, para que daí eu tenha acesso ao segredo para poder ajudar a humanidade. Não precisa mais isso.
A gente está na época do fim dos mistérios. Acabando de falar aqui, a chave para transformar o passado, o presente e o futuro. Use a palavra sempre, tenha força no falar, tenha uma nova postura perante a vida e transforme o seu passado. Aí fala assim, mas como é que eu sempre fui feliz se quando eu tinha 7 anos, então o meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe, então você vem trazendo toda aquela miséria do passado e deixa e sente prazer em que aquilo venha e prejudique a tua vida e aquelas formas de sofrimento criadas enquanto criança ficam sugando o teu baço hoje e você se compraz e sente prazer em ser infeliz, em sentir dor, em se sentir um coitado. E, não, realmente, quando eu era criança eu caí, não sei o quê, eu queria uma bola de aniversário, quando tinha 3 anos meu pai não me deu, você vai morrer e na hora que você estiver morrendo você vai se lembrar, que é isso? Que vida desperdiçada, que crime de lesa humanidade, que crime de lesa divindade, que crime de lesa evolução. Transforme o teu passado. Eu sempre fui feliz. Sempre. Quando você fala assim, aquelas formas de pensamento que você criou, quando sofreu por não ganhar uma bola quando tinha 3 anos, elas não sobrevivem ao choque de se ligarem a você pensando que sempre foi feliz e elas deixam de existir. Se alguém perguntar para você, você foi infeliz algum dia? Não me lembro, eu acho que não. Por quê? Porque eu não tenho mais registro de passado. Que nem você falou, foi bom, assim, estão quase em não, cima da pinta. Isso acaba, sabe o quê, Grego? Acaba com os medos do presente e me dá certeza de um futuro completamente pleno e feliz enquanto ser humano divino e consciente e realizado. E só vamos acreditar nisso se a gente começar a experienciar, né? Lógico. Começar a praticar isso, né? A pergunta é a seguinte, por que não fazer assim? Por que não fazer assim? Por que não ter uma postura digna perante a vida e não agir como vítima da vida? Por que não controlar a própria vida? Por que não controlar a coisa cósmica em si? Por que não agir enquanto divino que nós somos? Por quê? Nós temos que começar. Eu não parei de fumar. Estamos fazendo 4 meses agora, depois de 40 anos fumando, a gente sabe que o vício é uma coisa danada. E esse exercício dessas formas que a gente cria é uma coisa muito interessante. É possível, claro tudo é possível. Então, assim, eu gosto de comer chocolate, né? E aí, assim, só que assim, o que eu faço, eu procuro fazer bem feito. Então, eu vou comer chocolate. Eu como pra caramba, né? Aí está, gosto muito, depende de comer chocolate todo dia. Só que ele disse, não, gosto muito sim. Qual é a coisa que eu mais gosto? Comer chocolate. Então, tá bom, então não gosto mais. Aí parei de comer chocolate há 1 ano e 6 meses. Pronto, e está vivo, está bem, e parei, tá e assim, não é que eu parei, tenho que lutar contra o desejo de não comer. Ele deixou de existir, entende? Não é que você tem que lutar contra o desejo de fazer alguma coisa e não fazer. É você fazer com que o desejo de fazer aquela coisa que você não quer, ele deixe de existir. Aquele ser não se alimenta mais da tua vitalidade. Isso vale para o medo de andar de elevador, né? Até a vontade de comer chocolate. Hoje, quando fui chegar no trabalho, então tinha uma senhora esperando, falou assim, qual é o andar que você vai? Se eu vou no 7. Assim, não, então você me leva até no 5º? Uma senhora, assim, 70 anos, cabelo branquinho. Eu disse assim, levo sim, senhora, vamos. Aí apertei o elevador, ele falou assim, eu moro no prédio com o elevador, mas eu morro de medo falando com o meu marido. Eu falei para ela assim, mas a senhora sabe uma coisa? A melhor maneira da senhora enfrentar o seu medo é a senhora olhar na cara do seu medo. E na hora que estiver acontecendo, a senhora perguntar, por que eu tenho medo? Ela falou assim, meu filho, eu só tenho que agradecer e na volta eu vou descer sozinha. Muito bom, tá aí, começou. Vocês entendem? Jorge, e por que não fazer isso? Estamos em cima da hora, eu sempre deixo para você a mensagem do sempre, né? Então você encerra o programa de novo hoje. Eu queria dizer para vocês, assim, primeiro é um privilégio poder a gente estar aqui de vez em quando conversar, né? E que nosso interesse é sempre que a gente evolua em conjunto com vocês. E lembre o seguinte, a maior e a melhor experienciação que qualquer ser humano pode ter enquanto ser vivo, antes de continuar a existência em outro plano, é a paz. Paz. P-A-Z ou P-A-X, não interessa se paz humana ou paz divina. E a experienciação da paz não é a paz do todo, do comum, é a paz própria, a paz individual, aquela serenidade que me aproxima de quem realmente eu sou, me aproxima do lugar de onde eu vim, onde não existe nada a não ser eu mesmo. Como ter paz? Controlando a vida, comandando a vida, controlando o entorno, comandando o entorno e tendo paciência com todos os seres visíveis e invisíveis, os quais eu também controlo. Um grande abraço, um fraterno abraço, sejam felizes e até sempre. Até sempre. Até sempre.